Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra a título de reflexão nessa noite abençoada de encontros e reencontros. Na verdade, parte daquilo que vou dizer agora já disse, precisamente há um ano atrás, lá em Nossa Senhora de Fátima, coincidentemente na presença do padre Aureliano, que concelebrou comigo gentilmente aquele momento dos 34 anos de sacerdócio. Parte ainda desse material e desse conteúdo de agora é aquilo que foi dito, de alguma maneira, há 10 anos atrás, quando aqui estivemos celebrando os 25 anos, as bodas de pratas sacerdotais. E por que é que a gente está sempre praticamente a mesma conversa e os mesmos assuntos em momentos assim? Quando repetimos coisas, é porque acreditamos na sua importância, na sua preponderância, na sua necessidade para nós. Porque, na verdade, momentos como esse são momentos importantes porque eu celebro o meu sacerdócio e certamente vocês celebram igualmente o sacerdócio de vocês. Todas as coisas importantes que acontecem a um de nós, acontece a todos nós. Porque nós somos espelhos uns dos outros. Quando nos vemos uns aos outros, nos vemos a nós próprios. As grandes questões da vida, os grandes embates, os grandes sonhos e esperanças são coisas coincidentes, essencialmente, para nós. Mudam detalhes, mudam pormenores, mas, na essência, são as mesmas. E é por isso que celebrar uma data como essa não é uma coisa apenas minha, é uma coisa que pertence a vocês e, de maneira mais ampla e rigorosamente, ao conjunto da humanidade. É assim que nós nos vemos inseridos num processo, numa história muitíssimo maior do que a nossa própria. Depois, todos nós estamos aqui celebrando a nossa atividade, a nossa missão, aquilo que é importante e que nós realizamos ao longo da nossa vida e que merece celebração. Afinal, há um sacerdote, um padre, um missionário, um pontífice dentro de cada ser humano. Alguém que faz a ponte entre a terra e o céu, entre as coisas dos homens e as coisas de Deus, entre aquilo que é provisório e aquilo que é definitivo. Todos, independentemente do que fazemos na vida, somos assim. E temos esse poder de pontificar que Deus nos deu. Eu não tenho dúvida de que as diferentes atividades humanas, as diversas profissões e trabalhos que nós fazemos, são simplesmente uma oportunidade que nós temos para expressar esse sacerdócio batismal que cada pessoa recebeu um dia, desde a mais tenra idade. Jean-Yves Leloup, que é um monge muito abençoado dos nossos tempos, homem lúcido e teólogo, ele diz assim que não existe uma atividade sagrada, mas um jeito sagrado da gente fazer tudo aquilo que faz. Uma maneira superior, distinta, ética, honesta, correta, atenta, diligente, da gente poder realizar todas as coisas que chegam para que nós realizemos. É isso que torna tudo sagrado, ou tira a sacralidade de tudo. Ou seja, uma pessoa que está na sua lavanderia em casa e está intencionalmente voltada para o que faz, totalmente dedicada e inebriada pelo seu trabalho, consciente da importância dele, naturalmente aquela lavanderia é tão sagrada quanto o altar
das principais catedrais. Ao mesmo tempo, um sacerdote, ainda que seja sacerdote, se estiver no altar de maneira displicente, negligente, inconsequente, inconsciente, ele pode tirar toda a dimensão sagrada que há naturalmente naquele altar. Somos nós que fazemos a diferença, não são as coisas. E é por isso que essa realidade nos faz revolucionários. Onde quer que cheguemos, podemos mudar para melhor, dependendo se estamos ou não em condições melhores. Nesse sentido, isso tudo nos revela que nossas atividades são todas relativas também. São importantes, mas sua importância é relativa. Porque o que nós fazemos não é o mais importante na vida. Tem gente que se apega tanto às coisas que faz, à profissão que tem, às atividades que realiza. Não vale a pena tanto apego por aí. Porque o mais importante é como fazemos, qual a atitude interior que nos acompanha naquilo que nós realizamos, seja lá o que for. Qual é a intenção, a atitude interna, a intencionalidade que nós colocamos nas coisas que nós fazemos. Cumprimentar alguém, quando fazemos plenamente, olhando para os olhos, pegando na mão, dando um abraço e sentindo de fato o que nós queremos passar para o outro, aquele cumprimento é divino e realiza um monte de valor naquele exato momento em que ele acontece. O que nós fazemos não é mais importante do que como nós fazemos. Aliás, lembro-me que lá em Portugal, uma vez andávamos com o senhor bispo, Dom Ilídio, numa visita pastoral numa das paróquias que eu assistia como pároco, e ele gostava muito de interagir com as crianças. Entramos numa escola e ele começou a perguntar para os meninos: o que é que vocês vão ser, querem ser quando crescerem? E aí saiu de tudo. Ele achou curioso que lá pelas tantas, um menininho disse: eu quero ser polícia. Lá não é policial, quero ser polícia. Ele achou engraçado e provocou o menino: mas olha, você sabe, meu filho, que uma polícia pode ser assassinada por um bandido. Aí o menininho pensou: nesse caso eu quero ser bandido. Para mostrar que a profissão não é nada, a gente muda quando a pele da gente está em risco. A gente quer sobreviver, quer poder continuar a vida, a presença e o trabalho da gente. Lembro-me de uma história que eu acho muito curiosa de um sujeito que estava num trabalho de sapateiro, corrigindo, consertando sapatos, desde 40 anos atrás. E aí passou lá um visitante, um turista, e conversando com aquele sapateiro, percebeu que ele conversava bem, ele tinha cultura, ele se expressava de uma forma e tanto. E aquele turista perguntou: o senhor nunca pensou em ter uma profissão diferente, em estudar, ter feito uma faculdade? E ele disse: na verdade eu pensei. Quando era jovem, eu fiz um primeiro semestre de odontologia. Queria ser dentista. Mas eu digo para o senhor, completou ele, se eu fosse dentista, eu teria morrido de fome. E o turista perguntou-lhe: mas por que o senhor diz isso com tanta certeza? Ele disse: porque já faz 40 anos que eu estou nessa sapataria, nunca entrou ninguém pedindo para arrancar um dente. Uma lógica esquisita, né? Para mostrar o quanto as profissões são relativas. Elas não significam absolutamente nada diante daquilo que é a nossa forma de exercê-la. Isso sim, pode engrandecer qualquer coisa, mesmo uma profissão aparentemente mal vista pelos outros, desvalorizada aos olhos da sociedade. Engrandecemos com a nossa presença lá e com a nossa maneira de o fazer. Tem um livro, para quem gosta de boa leitura, chamado Um Caminho com o Coração. Esse livro não é de um católico, é um monge. E
O que ele diz no livro é só isso. Não importa o caminho que você escolhe para seguir na sua vida. O que importa é saber se nesse caminho existe um coração, um sentimento verdadeiro, uma reta intenção, uma intencionalidade boa, uma ética, um engrandecimento do que você faz. Se isso existe, siga em frente, que tem tudo para dar certo. O protagonista de um filme que eu assisti, um dos melhores filmes que eu já vi de mensagem, chamado Poder Além da Vida. O protagonista é um homem sábio, ele era um frentista de um posto de combustível. Recebia as pessoas lá, conversava, orientava, jovens ou adultos. E ele sabia plenamente que a sua função ali não era vender gasolina ou óleo. A sua função ali era prestar serviço aos outros. Porque o maior propósito da vida de uma pessoa é prestar serviço aos outros. Tudo que a gente faz na vida deve ter esse objetivo. Aliás, já dizia o ditado popular e a sabedoria antiga: quem não vive para servir, não serve para viver. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é: em que medida eu estou prestando serviço aos outros? Utilizando os meus expedientes, a minha competência, as minhas capacidades, dons, talentos, inclinações, carismas, possibilidades, potenciais, entendimento, para me colocar a serviço dos outros. Nesse sentido, a pergunta que a gente tem que fazer na vida precisa mudar. Porque às vezes a gente quer tirar vantagem em tudo. E aquela perguntazinha mesquinha: o que é que a vida tem para me oferecer? O que é que aquele lugar tem como vantagem para mim? A pergunta tem que ser outra: o que é que eu estou disposto a oferecer de mim mesmo para a vida? O que é que eu posso contribuir? Com o quê? Em que ambiente? Para quais pessoas? Essa pergunta norteia a nossa experiência de uma maneira totalmente diferente. Eu sempre cito um bodegueiro que eu conheci lá na Batateira, o bairro mais pobre do Crato. Eu fui pároco lá de 99 a 2003. Um bodegueiro especial chamado Niel. Ele tinha uma bodeguinha pequenininha. Ele vendia pedacinhos, mercados de coisas, pedacinho de rapadura, uns mercadinhos de bolacha. Ele dividia o pacote da bolacha em 2 ou 3 para facilitar o acesso de quem não tinha dinheiro. Aquele rapaz, ele tinha uma inteligência excepcional para fazer muitas coisas, mas ele estava ali. Até o dia em que eu descobri que ele estava ali, não era para vender mercadoria, coisinhas aqui, coisinhas acolá. Ele estava ali para exercer o seu sacerdócio, de conversar com as pessoas, de dar um conselho, de oferecer de si o melhor que tinha para os outros. Então é isso que, na verdade, vale para todos nós. Também eu cito bastante um vendedor de jarros, Adalto, que na Feira do Crato ele ia para ao lado da catedral. Tinha uma combizinha, que ele ia do Juazeiro para o Crato, e vendia plantas ornamentais e jarros também. Espalhava os jarros por ali, pela calçada da igreja, e ficava o dia inteiro. Eu passava por lá e dizia: Adalto, como é que foi? Como é que foi a feira hoje? Ele nunca me dizia se a feira tinha sido boa ou ruim. Ele só dizia assim: Padre Elias, hoje eu me encontrei com fulano. Fazia tempo que eu não via aquele sujeito. Encontrei-me hoje com ele. Olha, e aquela senhora lá do Lameiro, que o senhor conhece também, passou aqui de manhã. Ela está bem, ela esteve doente, mas graças a Deus está bem. A resposta dele não condizia com a minha pergunta. Porque ele não estava ali para vender jarros e plantas. Ele estava ali para, aproveitando o expediente da venda, encontrar pessoas, interagir com pessoas, ajudar pessoas, oferecer o que ele tinha de bom, que era uma palavra, era um sorriso, era alegria para as pessoas. Vejam só como a gente pode utilizar a profissão da gente, seja lá qual for, para interagir
e melhorar o mundo a partir dela. Qualquer um pode fazer isso. Em suma, a profissão não é tão relevante. Todas elas têm a sua dignidade. Interessa no saber a qualidade do profissional. Isso sim, o tempo inteiro vai ser cobrado de nós. Mais uma vez é o ser humano a fazer a diferença. No tocante ao meu sacerdócio, eu acredito que a minha vocação, vivida já há 35 anos, não é maior nem melhor do que a de ninguém. Não importa o que as pessoas façam. Não é um valor absoluto, é apenas um valor diferente. Eu faço coisas que outras pessoas fazem distintamente, diferentemente delas. Já encontrei muitos sacerdotes nos mais distintos profissionais, em médicos, em professores, em empresários, em pedreiros, em agricultores, em comerciantes. Encontrei sacerdotes até em advogados, que é difícil encontrar, mas encontrei. Gente boa, que utiliza os recursos intelectuais e profissionais que adquiriram ao longo da sua experiência de vida para colocar-se a serviço da humanidade, de preferência da porção pequena da humanidade com quem eles têm contato diária, cotidianamente. Pessoas que utilizaram tudo aquilo que tinham, não só para ganhar dinheiro, mas sobretudo, mais uma vez, para servir. Por isso mesmo, nessa ocasião de agora, se alguém me perguntasse, e às vezes a gente faz essa pergunta: Padre, qual será o plano de Deus para mim? Eu diria duas coisas, duas vertentes nessa resposta. Primeiro, o plano de Deus para você é o seu próprio plano. O que você sonha e escolhe para si, plenamente consciente, com retidão de intenção, sobretudo reconhecendo, acolhendo e valorizando, desenvolvendo os seus dons e os seus talentos e colocando-os a serviço da vida e da humanidade. Esse é o plano de Deus. Deus não tem um plano abstrato ou então um plano universal ou alguma coisa que ele pensou para cada um. Olha, você vai ter que seguir isso, você vai ter que seguir aquilo. E se você não fizer, ai de você, não vai se realizar. Deus nos deu o livre arbítrio, que depois do dom da vida é o principal dom de um ser humano, para que nós pudéssemos, por nossa conta, por nossa cabeça, na nossa consciência, escolher como servir a humanidade, como encarnar o seu projeto em nós. E se Deus de repente interferisse e Ele próprio nos desse o seu plano para nós, nos aprisionando num caminho dirigido por Ele, naturalmente Ele estaria negando esse valor grande, grandiosíssimo que Ele nos deu, que foi a capacidade de ser livres e fazer a nossa vida acontecer por nós e sermos sujeitos ativos, protagonistas da nossa própria história. Inclusive com a condição de errar, com a possibilidade de não acertar na primeira vez e às vezes nem na segunda, às vezes nem na centésima. Mas Deus continua apostando na nossa liberdade. E é preciso que a gente também aposte nela e vá encontrando conscientemente alguma coisa para fazer que se pareça mais com a gente. E que de alguma forma contemple o que a gente aprendeu a fazer de maneira mais fácil. Porque às vezes tem pessoas que fazem uma coisa boa de uma maneira tão facilitada que a gente diz, meu Deus do céu, eu demoraria anos para fazer isso. Olhe para isso que você faz de maneira fácil e grandioso, que aí é o seu caminho. É por aí que você vai realmente viver a sua experiência de serviço aos demais. E a segunda resposta a essa mesma pergunta, qual é o plano de Deus para mim, pelo amor de Deus? É uma resposta mais simples, mais efetiva, mais concreta, mais cotidiana.
passível de aplicação aqui e agora, a cada instante da nossa vida. Eu poderia dizer, o que Deus quer para mim, o seu plano para mim, de modo muito simples e direto, é que eu seja capaz de fazer bem feitas todas as coisas, pequenas, médias ou grandes, que chegarem às minhas mãos, para que eu faça. Sem escolher, sem selecionar, veio para mim, ainda que seja uma coisa embaraçosa, exigente, dificultosa, ainda que seja um desafio tremendo, chegou perto de mim, aproximou-se de mim, veio para mim, é meu. E esse negócio eu tenho que desembaraçar, eu tenho que resolver, eu tenho que oferecer uma possibilidade, uma hipótese, uma alternativa. Fazer bem feitas todas as coisas que chegam na nossa cabeça, no nosso coração e nas nossas mãos. No fundo, é procurar preencher cada dia apenas com o significado de um dia. Porque a vida é um dia depois do outro. Não são todos os dias de uma vez só. Hoje eu dou o meu melhor nas condições que eu tenho. Amanhã, tendo condições melhores, eu dou melhor ainda. Depois de amanhã eu vou aperfeiçoando. De experiência em experiência, de erro em erro, eu vou crescendo e cada vez mais oferecendo o que o mundo necessita de mim. Eis a tarefa mais sublime a ser realizada na vida. Por mim, que hoje celebro 35 anos de padre, por vocês todos. Um celebrando 10, 12, 25, 40 ou mais anos na profissão que um dia abraçou. Que vocês dignifiquem a vida de vocês e a missão que receberam de Deus com aquilo que vocês fazem. Não tornem pequeno isso, engrandeçam isso. Assim como eu procuro dignificar a presença de Deus em mim, na vocação que Ele um dia implantou no meu coração. Que Ele nos ajude, a mim e igualmente a vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.